não se encha de bobagem, não se encha de notícia, não se encha de sentimentos. Não tenha medo. Veja que o medo é uma coisa que a gente tem. Então, é melhor você ficar sem nada do que ter medo. Se é para ficar vazio, mas não tenha medo. Sabe? Não, vou ficar aqui vazio, vou ficar neutro para receber a próxima direção de Deus. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Aquela mulher creu porque o Elias creu. O Elias creu, não é ela mesma. Deus falou, eu encontrei a tal da viúva em Sarepta, em Sidom. Então, na verdade, o que ela precisa é de uma palavra de Deus. E eu vou dar para ela a palavra de Deus. E ele se submeteu àquilo, ele ficou ali o tempo que Deus mandou ele ficar ali, sendo sustentado de forma sobrenatural, incomum, por uma viúva. Às vezes a gente pensa assim, não, se eu corresse, se eu trabalhasse, se eu me esforçasse, eu ia estar melhor. Não, melhor é o lugar certo, é do jeito certo, é onde tem proteção, é onde tem direção, é onde tem palavra de Deus. E vamos aqui para essa palavra que tem sido um instrumento de Deus para nós, 1 Reis 17. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Elias aqui, ele mostra o que é o ideal de uma pessoa viver. A pessoa que tem o estilo de vida dela na palavra de Deus. Que não vive segundo as tendências do mundo. Que não vive segundo o fluxo, mas que vive segundo a palavra de Deus. Veja que aqui não foi o lugar onde todo mundo estava indo, igual naquele tempo do Isaac, que tinha, a terra teve um problema gravíssimo de escassez, e estava todo mundo descendo para o Egito, inclusive o Isaac, e Deus dá um limite para ele e diz: não desça para o Egito, fica mais um tempo aí. O Elias, ele nem cogitou isso. Isso é um nível acima, é um nível
de vida, é um nível de fé, é o estilo de vida que está acima do que muita gente está vivendo. Isso eu falo na igreja. Que são aquelas pessoas que elas não assistem vídeos para decidir o que elas vão fazer, onde elas vão investir. Elas não vão conversar com várias pessoas para saber para onde elas vão. Elas não estão consultando especialistas. Elas estão atentas à palavra de Deus. E o que Deus fala são imediatamente as decisões que elas tomam. Deus fala algo, a primeira coisa que elas fazem é repetir. Esse é o ano que vem com som alegre. Esse é o ano da fertilidade. Não tem mais quando tem uma palavra de Deus. E essa é uma pergunta já que você precisa responder. Você ainda coloca o mas quando já tem uma palavra de Deus? Sabe, a palavra até está falando isso, mas está acontecendo tal coisa. Não, eu até ouvi a palavra, eu até ouvi o culto, eu até recebi a palavra profética, mas o preço das coisas. Eu até ouvi a palavra, mas na minha casa tem tal situação. Eu até acredito, mas no meu casamento a história é outra. Se você é o tipo de pessoa que ainda existe esse mais, na verdade não existe a palavra de Deus. Mas não, a palavra existe. Não, a palavra foi pregada, a palavra foi falada, mas a palavra não foi recebida e adotada como o estilo de vida. Como foi o caso do Elias. O Senhor falou algo para ele e ele não teve medo, ele não teve temor, ele não foi sentir o ambiente, ele não foi sentir a situação para então ele dizer para o Acabe, Acabe, é assim, pode ser, há muita probabilidade, assim, eu tenho comigo que vai acontecer tal coisa. Não, ele falou assim, não vai chover. Eu juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Deus deu isso a mim. Isso aqui não é ser egoísta, Deus falou comigo, é para mim, não. Isso é ter identidade, eu sei quem eu sou. Eu sei com quem eu tenho andado. Esses dias, é interessante isso. Esses dias uma pessoa foi... o nome dela foi envolvido em algumas coisas, né? E aí, conversando com a pessoa acerca do assunto, a pessoa disse assim... não, o pior não é tal situação ou tal pessoa ter falado isso, né? E ter falado de mim, falado do meu comportamento. O pior foi a pessoa que ouviu não dizer, não, eu conheço, eu sei quem é, eu sei como é, eu sei que não faria isso, eu sei. A pessoa disse, o que me chateou, não foi a palavra que ela usou agora, eu estou tentando lembrar, não vou lembrar, não faz diferença. Mas a linha foi essa. O que me chateou, o que é pior, a pessoa disse, essa foi a expressão. O pior é quem ouvir não já dizer não. A gente é assim com Deus? Sabe, você está ali, está no mundo, está no meio das coisas, está no meio do olho do furacão, no meio de tanta notícia, no meio de tantos rumores.
e aí vem uma situação, você não, opa, comigo não. Não. Na minha vida, não. Não, na minha casa, não. Não, 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 não. No meu trabalho, não. Nas minhas finanças, não. Ah, fulano, mas você está... Opa, isso aí você recebe, você acredita, você pode até estar... Não, mas você está no mesmo mundo. Não, eu estou no mundo. Mas eu ando com Deus. Como disse aqui, ó, o Deus de Israel a quem sirvo. E como ainda algumas traduções, na face, qual que foi aquela tradução lá? Que na face de quem... Como é que é? Na face de quem... Aqui, ó. O que é isso aqui? Almeida, Revista e Atualizada, é isso? Para. Perante cuja face, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Aleluia. Sabe a pessoa que sabe quem é Deus e vem, ela está ali na reta dela e chega alguém ali com uma notícia igual chegaram no caminho de Jesus para a casa de Jairo. Nós temos que ter essa postura. Lembra de Jesus no caminho da casa da filha de Jairo? Lembra quem é o Jairo? O líder da sinagoga. Ó, a gente não tem que estar feliz por andar com o líder da sinagoga, o líder da igreja, o pastor da igreja, o obreiro tal. A gente tem que ser feliz, a gente tem que estar bem por andar com Deus. Porque eles estão indo lá, de repente chega alguém e fala assim, não precisa mais incomodar o mestre. Quer dizer, né? É desnecessária agora essa viagem. Deixa ele. A filha do Senhor já morreu. O que Jesus diz? É como se ele falasse assim, ó, para mim, repita, para mim não muda nada. Jesus estava indo para a casa de Jairo, ele continuou indo. Essa notícia, essa mudança no meio do caminho, depois que eu saí, quantas vezes que isso acontece conosco? A gente sai de um lugar com uma visão, uma promessa, sabe a visão? Vai ter cura, vai ter libertação, vai ter mudança, vai ter transformação. Chega no meio, que é a parte mais difícil. Vem aquela notícia terrível. Não dá mais para ter cura, morreu. Não dá mais para aquela situação acontecer. Já encerrou da pior forma. Jesus disse assim para ele, não tenha medo, tão somente creia. Ó, não sinta, não chora, não viva isso, não aspira essa notícia. Então, somente creia. E aquele homem, ele podia ter sido emocional, e não, minha filha, não, vai agora. O que ele fez? Ele rejeitou a notícia, ele não se encheu daquela notícia e ele continuou indo com Jesus como se a notícia não tivesse chegado. Quer dizer, não, ele falou, entre escolher agora, me encher dessa notícia e agora pensar o pior, ou apenas aceitar o pior que já chegou, eu vou ficar com o que Jesus falou. E ele foi, porque ali qualquer outra pessoa incrédula teria dito, não, Senhor, não, agora não faz mais sentido. Não, agora já deu. Não, morreu, já foi, já está definido isso. Já tem algo aqui que aconteceu, mudou no meio do caminho, então eu não continuo. Davi, por exemplo, quando tinha um filho dele doente, e a primeira notícia que chegou da morte do menino, ele levantou ali, ele voltou à vida dele. Quantas pessoas
que estão fazendo isso. Ah, mas ele pecou, ele sabia. Ok, então, mas foi uma decisão tomada. Quantas pessoas que têm uma posição devem saber quem é Deus? Opa, Deus falou isso. Então, eu estou com Ele, eu estou na presença dEle, eu estou ouvindo a palavra, eu estou adorando a Deus. Eu não sou um adorador do dinheiro, eu não sou um adorador de culturas, eu não sou um adorador de pessoas, eu sou um adorador de Deus, do Deus vivo. A gente não pode aceitar estar na condição do Jonas no porão do navio, em que tem uma situação que é totalmente espiritual acontecendo e os ímpios estão orando mais do que nós. Os ímpios estão mais entregando a Deus do que nós. Os ímpios estão ofertando mais do que nós. É ou não é verdade? Tem gente que está dormindo aí no porão do navio. Tem gente que está dormindo literalmente no momento de uma tempestade. Aqui tem um navio, viu? Ó. Navio não, isso aqui é uma arca. Isso aqui é uma arca. E a gente está indo para o caminho certo. Enquanto tem gente que está em porões de navios que não tem nenhum propósito. E aí está dependendo da fé do ímpio, e por isso que esse navio está perdendo tudo. Está perdendo carga, está perdendo valor, está perdendo integridade física, está perdendo tempo, porque o tanto que está desviando do caminho, que essa ventania, esse vendaval, essa tempestade, é tempo perdido. Tem gente que está perdendo a oportunidade de plantar o que é certo, no lugar certo, de tomar atitudes e decisões que serão colhidas. Por quê? Porque está dormindo espiritualmente. E o que leva uma pessoa a dormir? O sono da negligência. A falta da presença de Deus na vida dela, a falta de servir. A falta de energia para a coisa certa. A falta de disposição para as coisas espirituais. Na presença do Senhor, cuja face estou. Na presença do Deus de Israel, a quem sirvo. Deus não me serve, eu que sirvo a Deus. Eu que estou ali, sabe? Ali, ó, Senhor. Onde? Senhor. Quando? Hoje? Amém, estou aqui. Lembra do Abraão? Deus fala com ele. Deus aparece para ele numa visão. A primeira atitude que esse homem tem depois de Deus falar com ele é levantar, pegar o filho, pegar a lenha, pegar os servos e se pôr no caminho que Deus lhe deu. Tem gente que Deus falou lá em dezembro e está 4 meses atrasado já. Tem gente que Deus falou no começo do ano, está 3 meses atrasado já. Tem gente que Deus falou domingo, está 2 dias atrasado já. Esse aí ainda não está tanto no prejuízo. Mas não pode perder tempo, não pode perder nada. E aí a fé desse homem, não vai chover mais. Aí o Senhor manda ele para o riacho de Querite. Veja, não teve... O Elias não pegou o celular dele, aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver que lugar é mais... Agora é mais seguro. Deixa eu ver que lugar agora tem. Não, Deus falou, riacho. Deus falou, Querite. Tá bom, estou indo a leste do Jordão. Estou indo a leste do Jordão. E assim ele foi. O que Deus falou com você já
que por algum motivo você está aí ainda, né, buscando confirmações, esperando ver alguma coisa para acreditar que Deus realmente está naquilo. Ou seja, eu quero ver algo bonito, eu quero ver algo que me agrada, e aí não é Deus. Para que eu preciso de Deus? Eu quero ver algo que me satisfaça visualmente, eu quero ver algo que, opa, isso aqui é agradável, igual Ló. Ló, quando ouviu do Abrão, vamos nos separar, escolhe um lado que eu vou para o outro. A escolha dele foi pela satisfação visual. Peia! Ei, peia! Tem gente que está tomando cada peia na vida. E falando em peia, hoje deu 7 dias, né? Como é que você que está aí me seguindo no Instagram uma semana, só acompanhando o que eu posto no Instagram, como é que você está aí? Com certeza você está melhor, não tenho dúvida disso. Se você está acompanhando só o que eu postei no Instagram, esses 7 dias, então, você ganhou tempo, você está menos distraído, você viu menos coisas, como eu vou te dizer agora. Porque tem gente que toma decisões baseado, sabe, nessas postagens que lhe satisfaz visualmente, igual o Ló. O Ló é o tipo de crente, o Ló é o tipo de pessoa dos dias de hoje que toma decisões pelo que vê alguém postando no Instagram, no Facebook, no TikTok. Ah, olha lá, estão falando isso. Olha, você viu que o fulano lá postou? Olha, você viu tal foto, você viu tal notícia, ó, tal lugar é bom. É igual eu falei aqui ainda na sexta, né? Tem uma rota de brasileiro que fracassado em imigração. Sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, tem problema na imigração, vai para Portugal. De Portugal vai para Singapura. Por quê? Porque tem uma rota. O que eu estou te falando não é o que eu penso, já tem uma estatística das pessoas que estão indo e não pagam preços. Primeiro, antes, acima de tudo, estão indo sem uma direção de Deus. Estão indo porque estão, sabe, deixa eu ver aonde que as pessoas estão falando que é bom. Deixa eu ver onde que as pessoas estão dizendo que está melhor, que tem, o salário é assim, porque tem trabalho, porque tem emprego, porque tem isso, porque tem aquilo. Não, tem que saber o que Deus tem para mim. De repente está todo mundo para uma direção e Deus fala para mim, querite. Opa, Deus falou querite, é para lá que eu vou. E ele vai, e exatamente como Deus falou aconteceu. Ele foi alimentado. Enquanto a miséria, a escassez, assim, assolava a terra, Elias estava fazendo 2 refeições balanceadas todo dia, trazidas por instrumentos, sabe, bem diferentes. Por que ele viveu isso? Porque ele creu. Durou para sempre? Não. Mas o tempo que Deus tinha aquilo para ele, foi o tempo que ele ficou. Porque olha isso aqui, ó. Você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia água do riacho. Olha aqui, ó. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva.
Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Isso aqui que é o estilo de vida que eu falo. Olha, ele ficou lá, ele não ficou enquanto tinha água, ele ficou enquanto Deus mandou. Porque veja que acabou a água e ele estava lá ainda, quer dizer, não, Deus não mandou sair. Elias não estava no riacho de Querite porque tinha água, ele estava lá porque Deus mandou ir. Não é o que ainda rege a vida de alguns. Não, aqui está bom, aqui está seguro, aqui está gostoso, aqui está confortável. Não, aqui é bonito. Opa, Deus mandou eu vir para Querite. Acabou a água, Deus não mandou sair. Aí só quando Deus fala para ele, vá imediatamente a Sarepta de Sidom, é que ele vai. Isso aqui para mim é... Se a gente terminasse agora a palavra, o culto, já valeu. Porque aqui tem uma mensagem clara de Deus falando. Está vendo como que você tem que viver? Não é enquanto tem dinheiro, não é enquanto está legal, não é enquanto as coisas estão fluindo, é enquanto eu falo. Acabou a água. Mas enquanto Deus não mandou ele sair, ele não saiu. Quer dizer, não, Deus não falou nada, eu fico aqui. Aí Deus vem e fala, vai imediatamente a Sarepta, lá em Sidom. E fique por lá, não é passa lá. Agora você vai ficar lá. Deus falou para o Elias sair de Israel. Não foi o Elias que, porque a situação estava difícil em Israel, fugiu para Sidom. Deus mandou. Quando Deus manda, o lugar que está em guerra, o lugar que está escasso, o lugar que tem miséria, o lugar que não tem gente boa, é o lugar certo. E o lugar certo, diga, é o melhor lugar. O lugar certo é o melhor lugar. O melhor lugar não é o lugar mais fácil, não é o lugar que sobra algumas coisas, não é o lugar de gente que fala o mesmo idioma. Às vezes, nem é o lugar onde as pessoas, teoricamente, têm a mesma fé. Caso de Sidom. Deus tem propósitos. A gente não pode estabelecer que Deus vai fazer assim, porque eu pensei, porque eu quero, porque eu acho. Não, Deus é quem determina. Igual a Babel. Vamos construir aqui uma torre que vai até o céu e vamos ficar aqui. Deus já tinha falado. Vão. Povoem a terra, espalhem-se, multipliquem-se. Ó o comodismo, ó, não, ó, aqui tá bom. Aqui tá bom. Que andar, espalhar, para quê? Ó, aqui, ó, vamos nos entender e ficar. O que Deus faz? Deus confunde as línguas das pessoas e mostra que antes de nos entender com as pessoas, a gente precisa acatar a voz de Deus. Não adianta eu estar aqui, eu fazer os meus planos, não, porque vai ser assim, não, porque aqui agora está tudo certinho, olha, está tudo plano, está tudo fácil, agora eu já domino tudo, não tem mais nada para eu avançar aqui. Nós vemos que Deus não se agrada desse tipo de postura. Quando Jesus conta aquela passagem, aquela parábola daquele homem que tinha acumulado muita riqueza e agora ele estava prestes a construir o seu segundo silo,
E ele pensou, agora eu vou construir, vou armazenar mais coisas, eu tenho tanto aqui, que agora eu só vou descansar, agora eu vou comer, beber e dormir, né? Eu vou folgar agora com essa vida. O senhor disse o que para ele? Opa, não, você perdeu o propósito de vida. Perdeu o propósito de vida. Louco, essa noite pedirão tua alma, você está achando que é isso? É assim que você vê a vida? Parou? Não. E aí, o que você tem? Vai ficar como? Vai para quem? Não. Você tá olhando para coisas, você está olhando para situações e as pessoas. E onde está Deus? Deus falou para você fazer isso? Deus te deu essa direção? Deus te deu essa linha? Não. Essa maneira de viver, ela é louca, ela é nécia. É nécia. Não. Deus não tem esse tipo de vida. A do Jonas, não quero dor de cabeça, não quero problema, não quero esse... Não. Vou para Tarsis. Que Nínive o quê? Não, pego o navio, outra direção. Ó a cabeça, ó, tranquilo. Ah, é? Não, vamos construir aqui uma torre. Ó, aqui, ó, entre nós, ó, nos acertamos, não é? Tá tudo bem? Então vamos. Não. Quantas pessoas que Deus está fazendo isso? Você está vivendo oposição. E, ó, a gente não pode ter regras baseadas em clichês. Tem coisa que realmente você começa a fazer, tem uma oposição, e aquela oposição é um sinal de que o mundo espiritual está ali, como se diz, em polvorosa, e você está dando assunto no céu. Óbvio que o inferno também sabe. O que é aí? O que os anjos estão comentando tanto lá bem de alguém? Não, vamos dar uma dificultada ali, né? Vamos peneirar aquela pessoa ali. Mas não é sempre que oposição é sinal de que está tudo bem, é sinal de que você está no caminho certo, de que há uma retaliação. Não. Tem oposição que é para você olhar o que você não está vendo. Tem oposição de Deus, que é para você saber, não tem, você não tem. Como é que eu sei a diferença? A diferença é o que primeiro me conduziu. Eu ouvi uma palavra de Deus. Independente se ela me gerou prazer ou não, mas eu acreditei nela. Eu vou ter atitudes, eu vou tomar decisões e vai ter alguma oposição. Mas eu sei que Deus está naquilo, porque Deus falou comigo, Deus mandou eu fazer, Deus deu a direção do lugar, Deus deu a direção de como eu deveria fazer. Não, eu vi um vídeo. Não, eu conversei com pessoas e eu, da minha carne, sabe, é satisfação apenas pessoal, é algo voltado para o prazer, é algo que eu vi um monte de gente fazendo, ou que está na moda, é uma tendência, e eu quero fazer parte daquilo, aí eu começo a ter oposição e eu não tenho graça. Uma das coisas que a graça, ela proporciona à pessoa, é paz interna. Tem coisa que você está fazendo, você sabe, isso aqui não está certo. Aí é tudo que você precisa saber já, ó, isso aqui não está certo. Não está certo o que está acontecendo, não é o que estão falando de você, não é as notícias chegando, o que não está certo é onde você está. O que não está certo é como você está agindo. Peraí, não está certo, quer dizer, eu não tenho paz aqui. Eu estou violentando a minha consciência, igual o Saul fez. Então para. Eu estou tendo uma oposição que ela não é natural.
é uma oposição descomunal. Ninguém aqui fala a minha língua. Quem que criou isso? Quem que gerou isso aqui onde eu estou? Todo mundo falava a mesma língua. Todo mundo falava a mesma língua. Todo mundo estava ali alinhado. Agora ninguém mais está alinhado porque ninguém mais fala a mesma língua. O diabo tem esse poder todo para fazer isso? Tem? Então, espera aí. A oposição que eu estou vivendo aqui é num outro nível. Então, eu não estou tendo problema. Eu estou tendo um sinal de Deus. Deus está se colocando diante de mim como um muro, igual aconteceu lá em Deuteronômio. Quando os israelitas viram que erraram, falaram, não, então agora a gente vai atacar. Não, então vamos atacar. E o Senhor será conosco. Moisés avisou, não vai não, que Deus não está com vocês. Não, vocês não vão encontrar favor. Vocês não serão favorecidos positivamente. Agora, se vocês forem, vocês vão encontrar uma oposição que ela é intransponível. E foi o que aconteceu. Só um caminho serviu ali, o recuo. Eles foram, mas tiveram de recuar. Como Jonas teve de recuar. Não tem jeito. Quando é Deus que está se opondo a uma pessoa, tem que recuar. Ou ela vai sucumbir, né? Não tem. Deus não negocia. Deus não volta atrás. É isso aqui. Pronto, acabou. O Elias foi muito feliz. Quer ser feliz? Não tem aquele slogan? Vem ser feliz. Esqueci até qual a loja agora. Você quer ser feliz? Você precisa ter esse estilo de vida de Elias. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou, pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Olha aqui, para o Elias aquilo ali foi o sinal. Ele encontra uma viúva colhendo gravetos, ele fala assim, traz o que mais agora está escasso, que era mais caro, que era mais difícil. Traz um pouco de água numa jarra para eu beber. Aquela mulher, ela foi, atendeu, enquanto ela ia buscar água, ele gritou. Quer dizer, ela já tinha aceitado aquela direção. Por favor, traga também um pedaço de pão. Aí ela não aguentou. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse, não tenha medo. Vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite na botija não se secará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou.
e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Maravilhoso. Impressionante. Aqui a gente tem dos dois lados algo muito forte. O Elias teve que crer em algo tão improvável que já está difícil. Para uma viúva sustentar um homem num tempo normal já é algo difícil. Porque quem é que sustenta quem? A viúva que sustenta um homem ou é um homem que sustenta uma mulher naquele tempo? Naquele tempo, né? Não, devia ser até hoje, né? Tem que ser até hoje, mas, né? Enfim. Então, o Elias vai e também o ponto aí, né? Desagradável. Olha o que um homem de Deus, às vezes, tem que passar, né? Se submeter. Porque pensa bem, né? Um homem independente, sem laços, quer dizer, ele não estava preso àquilo. Particularmente, me colocando no lugar de Elias, ali teve que ter a gente vê no Sermão da Montanha a gente tem que ter uma fé para viver algumas penitências. Não é pegar o chicotinho e ficar se batendo, não, mas é algo como se fosse isso, né? Que eu mostro que a minha carne, e não é a carne física só, mas a minha alma, né? Aquela vontade que existe, ela se submete à vontade de Deus. Porque pensa você, um homem livre, saudável, como Elias ali, sabe? Livre, não está preso, né? Não é pai do filho daquela mulher, não é filho daquela mulher, não é marido daquela mulher, não é nada, e tem saúde, tem vida. Ele tem que se submeter a ser sustentado, sabe, fisicamente, nas suas condições básicas, por uma mulher e ainda uma viúva pobre, que praticamente tinha o necessário para uma última refeição. Foi uma espécie de uma penitência. Mas espera aí. A vida é penitência, de alguma maneira. Vamos pensar assim. É igual ao propósito. Eu tenho falado essa semana. Tem dias aqui, para nós agora ficou melhor. Mas 7 semanas do propósito, sem contar o propósito da mudança inteiro. Para nós aqui o dia começava mais cedo e terminava mais tarde. Só agora que mudou o horário que eu me dei conta. Na verdade, para nós não é 1 hora que muda, não. Vocês não perceberam isso, eu percebi, viu? Muda 2 horas. Por quê? Porque fica 1 hora, a gente tem que acordar 1 hora mais cedo, quando o horário é o horário normal, que é o que estava, só que a gente vai dormir mais tarde. Porque a gente pega o horário para dormir atrasado e a gente acorda no horário adiantado, que seria o horário do Brasil. Então, são 2 horas para nós que muda. Tanto que não tem comparação, né? Eu, particularmente, aqui não tem comparação. A maneira que eu estou aqui fisicamente, o corpo, pelo tempo que dormiu e acordou. E olha que eu acordei ainda no horário antigo. Mas você não acorda naquela tensão
né? Enfim. Aí você fala, tem dias que a gente se arrasta. Se arrasta para estar na igreja, se arrasta para estar no culto, se arrasta para estar numa oração na madrugada, se arrasta para fazer um jejum num dia que você já não dormiu. Às vezes você fica mais de 24 horas. E para mim, uma mistura ela é uma bomba, né? Quando você não dorme, não come. Já você está numa cultura alimentícia diferente. E aí você não come, não dorme. É uma penitência. É um tipo de dor, é uma forma de sacrifício. E não adianta que se cada um não pegar a sua própria cruz, e a minha cruz, glória a Deus que é esse tipo de coisa. Mas já pensou quantos cristãos lá no Irã, por exemplo, que foram retalhados? Quantos cristãos, quantas mulheres cristãs que foram violentadas até a morte? Quantos homens que foram decepados e depois decapitados, que foram torturados? E era isso. Ir para a glória ou abrir mão da fé. E tem gente que às vezes acha difícil manter ali a rotina durante um período de estar ali todos os dias, ouvindo a palavra, buscando a Deus, orando ao Senhor, dando a Deus primícia, como agora nós damos a primeira hora acordada do dia, que é o propósito desse culto. Diante de tudo, já está ouvindo a palavra de Deus, está recebendo uma direção de Deus. Então, eu tenho falado, a última semana, eu falei isso várias vezes. Eu prefiro me arrastar no começo do ano no propósito dos projetos de conquistas, do que depois passar o ano me arrastando por não ter mais autonomia nenhuma. Por aí, as coisas, o lugar onde eu estou, as pessoas que me cercam, estarem definindo a minha vida, estarem me tirando a autonomia da vida, do tempo, da saúde, do dinheiro. E tem gente que o ano vai ser assim. O ano não vai ser de sons alegres. O ano vai ser de choro. O ano vai ser de murmuração, de lamento. Ai! Eu, às vezes, tenho meus ais. Ai, hoje tá pesado. Mas eu estou pagando esse preço e esse peso é consensual. Essa penitência é a minha escolha submissa a Deus. Olha a vergonha, de certa forma, a indignidade do Elias. Eu vou para ser sustentado por uma viúva em Sarepta de Sidom. Por que esse lugar? Porque essa pessoa, Deus falou. Por que era ela? Porque se fosse outra, a glória de Deus não seria vista. Tem coisa que se fosse nós seria diferente. Por isso que não pode ser pela nossa cabeça. Quantas vezes que nós fomos matemáticos, físicos, cartesianos, fomos, precisos demais, e não deu nada, não virou nada. Mas quando nós cremos, nós vemos a glória de Deus, e ainda somos instrumentos para outras pessoas também verem a glória de Deus. Tem coisas na nossa vida que nós estamos em Sarepta. Se você olhar bem, você vai falar assim, por que eu estou aqui? Por que aqui? Por que não em Belém?
Não seria melhor em Belém? Ou então, Senhor, manda eu de volta lá para Gileade. Não foi onde ele profetizou lá para o Acabe? Não tinha uma história já de Deus em Gileade? Tinha ou não tinha? Gileade, então, Senhor. Ah, melhor. Jerusalém. Não. Sarepta em Sidom. Mas uma coisa é eu ir para Sarepta em Sidom, porque tem um movimento, porque é moda, porque nas redes sociais estão dizendo. Outra coisa é eu ir porque Deus mandou. Aí aí muda tudo. E aí, não bastando ser Sarepta em Sidom, não é o Naamã. Vai falar, mas o Naamã era de Sidom? Não, estou dizendo de um estrangeiro bem-sucedido. Não estou falando que ele era de lá, antes que alguém já, né? Não, Naamã era um dos sírios. Eu sei. Mas estou dando exemplo de alguém bem-sucedido, fora de Israel. Alguém rico. Não, Deus não colocou o rico, o afortunado. Deus não colocou o Elias num lugar onde o pasto era cheio, era farto. Não. Uma viúva que tinha insuficientes recursos já àquela altura para a sobrevivência própria. E a fé não é testada, a fé é confirmada, porque o próprio Elias, quando viu aquela mulher, e aquela mulher fala para ele, eu juro pelo nome do Senhor, o teu Deus. Ali ela confirmou que era ela. Você vai dizer por quê? Porque Deus falou para o Elias que já tinha mandado, aqui ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Aquela mulher já sabia que aquele era o homem de Deus, o profeta que Deus falou para ela, você vai sustentar ele. Só que às vezes, imagina, Deus nos fala algo e a gente imagina, Deus falou, agora ele vai me dar a condição de eu fazer isso. E às vezes a gente fica esperando essa condição e ela não vem. Aí vem o que vai pegar de nós essa condição. Como é que ela vai aparecer? Quando eu colocar a minha parte. Quando eu entrar com a minha parte. Ela teve que entrar com a parte dela. Quando Elias pede para ela água, ela vai buscar água. Veja que ela até deu o passo ali, eu vou buscar água, ele estava pedindo. Quando ele pede pão, ela fala, não tenho como te fornecer pão. Ele disse, vai lá. Ela disse, eu vou fazer agora um pequeno. Ela disse, eu vou fazer uma última refeição, né? Só tem um punhado de farinha no jarro, estou colhendo 2 gravetos para levar para casa, preparando uma refeição para mim e para o meu filho. O Elias disse assim, vai fazer como você disse, mas você vai fazer um bolo para mim. Na sexta, ainda quando eu pregava, eu perguntei para quem estava aqui, o que vai mais ingrediente, bolo ou pão? Ele tinha pedido um pedaço de pão, agora ele pede um bolo inteiro. Veja que às vezes o que a gente está esperando de Deus é que Deus alivia para nós, né? Eu não tenho nenhum pedaço de pão. Aí o Elias não fala, não, então traz só uma migalha. Ele falou, agora você vai trazer um bolo, que é para você aprender que você pode o que você crê. E você vai passar a poder agora o que eu falar que você pode. Porque na receita para um bolo vai mais do que na receita para um pão. E primeiro o Elias pediu um pedaço de pão, agora o Elias pede um bolo. Fala, você vai fazer um bolo para mim, você vai fazer primeiro e trazer primeiro para mim. E depois você faz para você e para o seu filho. Primeiro ela disse que não dava, que não tinha. Mas quando ela ouviu a palavra do homem de Deus, que ela sabia que tinha sido enviado por Deus, ela acredita. E ela vai.
e faz. Aquilo garantiu a subsistência dela, e não só a sobrevivência dela, do filho e ainda de familiares que nem estavam incluídos naquela última refeição. A palavra de Elias para aquela mulher foi: não tenha medo. Não tenha medo, faz o que eu estou falando. Assim diz a palavra do Senhor. Não se encha de bobagem, não se encha de notícia, não se encha de sentimentos. Não tenha medo. Veja que o medo é uma coisa que a gente tem. Então, é melhor você ficar sem nada do que ter medo. Se é para ficar vazio, mas não tenha medo. Sabe? Não, vou ficar aqui vazio, vou ficar neutro para receber a próxima direção de Deus. Mas não tenha medo. Não tenha medo. Aquela mulher creu porque o Elias creu. O Elias creu, não é ela mesma. Deus falou, eu encontrei a tal da viúva em Sarepta, em Sidom. Então, na verdade, o que ela precisa é de uma palavra de Deus. E eu vou dar para ela a palavra de Deus. E ele se submeteu àquilo, ele ficou ali o tempo que Deus mandou ele ficar ali, sendo sustentado de forma sobrenatural, incomum, por uma viúva. Às vezes a gente pensa assim, não, se eu corresse, se eu trabalhasse, se eu me esforçasse, eu ia estar melhor. Não, melhor é o lugar certo. É do jeito certo, é onde tem proteção, é onde tem direção, é onde tem palavra de Deus. A gente viu isso na pandemia. Quem ficou com a palavra, quem se alimentou da palavra, ficou bem. Ficou bem e saiu melhor. Quem se alimentou das notícias, quem se alimentou da política, quem se alimentou dessas situações. Até hoje, alguns não se recuperaram e quantas pessoas até morreram. Não morreram só de doença, não. Quantas foram ficando desgostosas. Sabe, o desgosto, a incredulidade, a desesperança foi matando a pessoa aos poucos, até que quantos morreram? Nós temos o que Elias tinha. Nós temos o que a viúva de Sarepta recebeu. Nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é que dá poder de alimentar, de levantar, de curar, de sustentar, de mudar situações, de nos levar a atravessar crises, de estarmos num lugar improvável e esse se tornar o melhor lugar do mundo. Coloque-se em pé, por gentileza. Qual é a sua Sarepta? Qual que é? De repente você está aí num lugar que não é o ideal. Ah, eu queria estar em Jerusalém, eu também. Você acha que o Elias queria Sarepta? Mas Deus tinha Sarepta para ele. Como foi bom ele ter ido para Sarepta. Na verdade, não foi a viúva que alimentou Elias, foi o Elias que alimentou a viúva. O alimento que a gente precisa não é
o oriundo da farinha, do azeite e da água, mas é aquele que procede da palavra de Deus. É o que Jesus disse quando foi tentado e estava com fome física lá no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, eu te agradeço por estar aqui. Eu te agradeço pela Sarepta, eu te agradeço pelo Sidom, eu te agradeço por muitas vezes, meu Deus, vivermos situações que não são aquelas que nós escolheríamos. Não. Se dependesse dos nossos gostos, interesses, prazeres, satisfações, se dependesse, meu Deus, da nossa visão pessoal, não seriam essas as escolhas. Mas como nós dependemos do Senhor, como, meu Pai, nós damos ouvidos à Tua palavra, para a honra e a glória do Senhor, nós podemos dizer, eis-nos aqui. Onde estamos, onde temos estado, onde temos fincado as nossas estacas para estendermos as nossas tendas, onde temos, meu Deus, esperado, onde temos plantado, onde temos, meu Deus, agido. Às vezes a nossa vontade é uma e a palavra do Senhor é outra. E bem-aventurados são aqueles que dão ouvidos à tua palavra e vivem segundo o que ela diz. Eu creio e eu declaro que cada um, meu Deus, que já foi para o Riacho de Querite, que agora está indo para Sarepta ou que já está em Sarepta, que desfrute, meu Deus, de provisão, que desfrute, meu Pai, do milagre, de um sustento como só o Senhor pode sustentar, por meios improváveis, por fontes que aparentemente eram insuficientes, mas que o Senhor, meu Pai, sustente, que o Senhor cubra, que o Senhor proteja, que o Senhor abençoe e que o Senhor ainda promova. Eu creio em promoções, eu creio em livramentos, eu creio, meu Deus, em bênçãos. Nos abençoa. Que hoje seja mais um dia do Senhor, meu Pai, materializar projetos de conquistas. Que vejamos, meu Pai, coisas impossíveis a nós sendo materializadas, o que antes era só imaginação. Que o Senhor traga à existência o que nós chamamos, o que nós falamos, o que nós profetizamos, o que nós declaramos, Senhor. Famílias restauradas, portas abertas, coisas, meu Deus, que foram trazidas de volta, que foram roubadas, tiradas, defraudadas de nós, das nossas mãos, da nossa vida, do nosso poder, o Senhor trazendo de volta, colocando na nossa mão, o Senhor, meu Pai, nos honrando, o Senhor nos abençoando. Eu creio e eu tomo posse, meu Deus, de bênção. Eu tomo posse exatamente do ano que o Senhor disse que teríamos. Um ano, meu Deus, com um som alegre, um ano de fertilidade, um ano de crescimento, um ano de expansão. E eu declaro, meu Deus, que cada projeto que foi olhado, que nós abrimos os nossos olhos e vemos e lemos e declaramos, meu Deus, e passamos a ver a nossa vida dessa forma e chamamos a existência. Eu declaro que cada uma dessas palavras não sejam lidas, mas que sejam vividas, experimentadas, praticadas, recebidas, meu Deus, que sejam vistas. E não, meu Pai, só na nossa mente, mas que as pessoas olhem e vejam. Como naquele próprio vídeo, meu Deus, institucional da palavra profética. Que aquela mulher que antes era solitária, sozinha, que seja vista numa família grande, que ela viva, meu Deus,
com uma casa cheia de filhos e que tenha uma plenitude em cada área da sua vida. Assim eu declaro para o teu povo. Eu declaro e concordo com a materialização de cada projeto. Eu oro, meu Deus, e eu declaro cada sonho sendo realizado. O Senhor nos honrando, nos abençoando. Eu ligo cada oração e cada clamor aqui na terra para que sejam ligados nos céus. E que o Senhor, meu Deus, nos abençoe. É o que eu creio e eu declaro sobre a vida de cada um em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.